Muito bem, vamos então à atividade 30, Caderno do Aluno, volume 3, primeira série do ensino médio. Para melhor compreensão do comportamento da função logarítmica, complete a tabela abaixo e esboce os gráficos solicitados. Aqui nós temos alguns valores de x igual a 1 décimo, 2 décimo, 4 décimo e 1. E aqui temos a função log de x na base 10. Bom, nós podemos utilizar uma calculadora, tá? Pode utilizar a calculadora do celular de vocês e para encontrar esses valores, tá? Então aqui no log de 1 décimo na base 10, utilizando a calculadora científica, nós vamos ficar assim, ó. Faça assim, ó, log de... O que é uma fração 1 décimo? É 1 dividido por 10. Então, de 1 dividido por 10, fecha o parênteses aqui. Então, log de 1 décimo, né, é igual a menos 1. Substitua o valor aqui, menos 1. Quando x for igual a 2 décimos, então, utilizando a calculadora, vamos lá, 2 décimos. Então, é 2 dividido por 10. Nós vamos encontrar aproximadamente menos 0,69. Então, log de 2 décimos é igual a menos 0,69. O outro, log de 4 décimos. Log de 4 décimos é igual a menos 0,39 aproximadamente, né? É igual a menos 0,39. E log de 1 na base 10, log de 1 em qualquer base, nós já dissemos que é 0, né? Mas vamos lá, utilizando a calculadora, log de 1 na base 10 é igual a 0. A segunda coluna agora é log de x na base 1 décimo. Tá? Então é o seguinte, lá na calculadora nós não temos a base 1 décimos. Então a calculadora trabalha com base 10. Mas nós aprendemos a fazer a conversão, né? Fazer a mudança de base. Né? Nós temos uma regrinha que ela diz o seguinte, assim, ó, se eu tenho log de A na base B e eu quiser mudar para uma base C, isso aqui vai ser o mesmo que log de A na base C dividido por log de B na base C. Então aqui, ó, se eu tenho log de 1 décimo na base 1 décimo, né, quando o logaritmando e a base forem iguais, então é sempre igual a 1. Então ele já nos forneceu aqui que é igual a 1. Agora, quando o x for igual a 2 décimos, nós vamos ficar assim, ó, que log de 2 décimos na base 1 décimo, na base 0,1, né? Isso aqui é o mesmo que, já vamos trabalhar com 2 décimos como sendo o decimal, né? 0,2. Então nós vamos ficar assim, ó, que log de 0,2 na base 0,1, isso aqui é o mesmo que log de 0,2 na base 10 dividido por log de 0,1 na base 10. Então eu vou fazer log de 0,2 dividido por log de 0,1. Indo lá para a nossa calculadora, então nós fazia assim, log de 0,2 dividido pelo log de 0,1. Isso daqui vai dar 0,69 aproximadamente. 0,69. O log de 4 décimos. 4 décimos é o mesmo que 0,4. Então, nós vamos ficar assim, ó, com log de 0,4 na base 0,1.
Fazendo a mudança de base para a base 10, vamos ficar assim, ó, com log de 0,4 na base 10 dividido por log de 0,1 na base 10. Indo lá para a nossa calculadora, então nós vamos ficar com log de 0,4 na base 10, dividido por log de 0,1 na base 10, dá 0,39. Então, 0,39 aproximadamente, tá? E quando x for igual a 1, nós vamos ficar com o log de 1 na base 0,1. Toda vez que o logaritmando for igual a 1, nós sabemos que o resultado é igual a 0. Então, esse aqui não muda, tá? Então, ó, a função log de x na base 10, nós encontramos os seguintes pares ordenados, né? Nós encontramos. E para a função log de x na base 1/10, nós encontramos os pares ordenados, então. Muito bem, então vamos colocar esses valores aqui no gráfico, né? No primeiro, vamos colocar f de x igual a log de x. Então, quando x for 0,1, nós temos y valendo menos 1. Então, 0,1 e menos 1, nós temos esse ponto aqui. Para quando x for 0,2, nós temos menos 0,69. Então, está bem próximo aqui, né? 69, mais ou menos aqui, né? Bem próximo do 0,7. Para quando x for igual a 0,4, nós encontramos aproximadamente 0,4, né? Menos 0,39. Então, mais ou menos aqui. E para quando o x for igual a 1, nós encontramos 0. Então, o gráfico vai fazer isso aqui. Bom, importante perceber que o gráfico vai cortar o eixo x no ponto 1 e ele vai se aproximar infinitamente desse eixo y, mas ele nunca vai tocar o eixo y, tá bom? Então, nós temos aqui o gráfico da função f de x igual a log de x. A g de x, que é log de x na base 0,1, tá? Então, nós temos os valores aqui. Para quando o x for igual a 0,1, y vale 1. Então, nós temos este ponto aqui. Para quando o x for igual a 0,2, nós encontramos 0,69. Então, 0,69 está mais ou menos aqui, né? Para quando x for igual a 0,4, nós encontramos 0,39. E para quando x for igual a 1, nós encontramos y igual a 0. Então, ela vai fazer isso aqui, né? Tá? Então, ó, ela vai aproximar infinitamente do eixo y, sem nunca tocar, e ela vai cortar o eixo x no ponto 1. Para ter uma visualização melhor desses gráficos, eu sugiro que vocês façam ele no GeoGebra. Então, vamos lá. Função log na base 10. E vamos colocar aqui o x. Temos aqui o gráfico da função log de x na base 10. E na outra, f de x igual a log. A base agora é 0,1, né? De x. Então, nós temos aqui os dois gráficos.
Então, esse que está em vermelho é da log de x na base 10. Então, note que ele é um gráfico crescente. E o que está em preto é g de x igual a log de x na base 1/10. Então, ele é decrescente. Bem, dando então continuidade à nossa atividade, no item B ele pergunta assim: o que ocorre quando a base do logaritmo é maior do que 1? Bom, então nós percebemos que quando a base for um número maior do que 1, a nossa função ela será uma função crescente, tá? Ou seja, à medida que aumenta o valor de x, aumenta também o valor de y. No item C, o que ocorre quando a base do logaritmo está entre 0 e 1? Que é nesse caso aqui. Então, nós vimos que ela será uma função decrescente. Ou seja, à medida que eu aumento o valor de x, o valor de y diminui. O item D. O que há de semelhança entre log de x na base 10 e log de x na base 0,1? Bom, a principal semelhança é essa aqui, né? Ó. Elas interceptam o eixo x no ponto 1, 0, né? Então, elas interceptam o eixo x no ponto 1 e 0. Ou seja, o x vale 1, y vale 0. Outra coisa que podemos perceber é o domínio dessa função. Então, o domínio são os valores de x que nós podemos pegar. Então, note que em todas elas, o domínio ó, é esse pedaço aqui, né? Ó. X o quê? Real maior do que 0, né? Então, x positivo, né? Então, é o domínio, né? O domínio dessa função é igual aos reais positivo, né? Então, e sem o zero. O asterisco significa que o zero não faz parte e o mais significa que são apenas os positivos. Então, das duas funções. E o conjunto imagem dessas duas funções, a imagem pode ser o quê? Pode ser o eixo y, né? Então, pode ser o quê? Pode ser qualquer número, qualquer valor de y, né? Então, pode ser conjunto dos números reais. E no item E, ele pergunta qual a diferença marcante entre as funções acima. O que é a diferença marcante entre essas duas funções? É que uma é crescente e que a outra é decrescente. E quando que ela é crescente? Quando a base. Então, se eu falar que a base, se eu chamar a base A, né? Se a base A for um número maior do que 1, ela é o quê? Ela é crescente. É o que ocorre no primeiro gráfico, né, em f de x. E se a base A estiver entre 0 e 1, ela vai ser uma função decrescente, que é o que ocorre em g de x.